Olá, bom dia, crianças do quinto ano. Sejam bem-vindas a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem, com bastante disposição para mais uma semana de aulas. Bem, hoje teremos explicação de conteúdo novo e tarefa no caderno 3. Antes de mais nada, vejamos o nosso momento de oração. Trouxe para vocês a seguinte mensagem: Oração da manhã. Senhor, o teu cuidado é sobre nós todo o tempo, e sabemos que o que tens preparado é ainda melhor daquilo que vivemos. Amém. Então, rezemos juntos a oração do Pai Nosso, pedindo e agradecendo por tudo que somos e temos, pela nossa saúde e pela nossa família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos juntos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, hoje nós falaremos sobre o uso dos porquês. Você já deve ter prestado atenção que a palavra porquê, ela é escrita de 4 maneiras diferentes. E é importante que você saiba a diferença de cada uma, entre cada uma. Vejamos. Quando é que eu uso o porquê separado e sem acento? Utiliza-se para introduzir perguntas. Quando se subtende a palavra motivo, quando equivale a pelo qual, pelas quais, pelos quais e pelas quais. Então, você vai usar o porquê separado e sem acento no início de perguntas. Por exemplo, por que você saiu? Então, observe que aqui eu tenho uma pergunta, certo? Então, ao realizar essa pergunta, eu utilizo o porquê separado e sem acento. Esse porquê, ele também pode aparecer no meio da pergunta, não necessariamente logo no início, certo? Pode aparecer no início, mas também um pouquinho no meio. Só não pode aparecer no final. Porque se ele aparecer no final, o porquê aparecendo no final, ele já vai mudar. Por quê? Porque já vai receber acento. Utiliza-se no fim de frase, concluindo uma pergunta. Você saiu por quê? Então veja que aqui eu troquei a ordem da pergunta, levando o porquê lá para o final. Então, quando o porquê aparece no final de uma frase interrogativa, é um porquê separado com acento. E o porquê no início, no começo de uma frase interrogativa, é separado e sem acento. No final da frase, é separado, mas com o acento. E o porquê junto? Introduz as ideias de causa e explicação. Equivale a pois, uma vez que, e até o já que. Saí porque estava atrasada. Veja que esse porquê aí é uma resposta, é uma explicação, dizendo o motivo de ter saído. Então, porquê junto e sem acento, você vai usar sempre que vou dar uma resposta para alguém, sempre que for explicar algo, porque aí é uma conjunção, né? As conjunções estudamos em aulas anteriores. E o porquê junto e com acento usa-se como equivalente de motivo, de razão. Uma informação muito importante aqui no porquê junto e com acento é que ele vai vir sempre acompanhado por um artigo. Não sei o porquê dessa escolha. Veja que antes do porquê junto e com acento apareceu o artigo o, que é o determinante, que é o que vai acompanhar o porquê. Então, só posso usar o porquê junto e com acento se antes dele eu colocar um artigo, né? O artigo o, por exemplo. Eu posso colocar um artigo indefinido, eu posso colocar o artigo o no plural, os, aí eu vou usar os porquês. Se eu colocar uns porquês, tá certo? Mas é só lembrar que toda vez que você for usar o porquê, junto e com acento, você vai usar ele acompanhado de um artigo.
Então, reforçando. Porque separado e sem acento no começo de frases interrogativas. Separado, mas com acento é no final da frase interrogativa. Porque junto e sem acento, quando você for explicar algo, dar a resposta de algo, tem a função de explicar, indicar a causa, o motivo de alguma coisa. E o porquê junto e com acento equivale a motivo, razão, e ele vai vir sempre junto de um determinante. Este determinante pode ser o artigo, bom? Então, só para reforçar. Porquê separado, sem acento, utilizado para fazer perguntas no início. Porquê separado, com acento, utilizado para fazer perguntas no final da frase interrogativa. O porquê junto e sem acento você vai usar para responder, para dar uma resposta. E o porquê junto e com acento você utiliza na função de substantivo. Ele é sinônimo de motivo. E você deve lembrar que toda vez que você for usar o porquê junto e com acento, antes desse porquê irá aparecer um determinante, que pode ser o artigo, tá bom? Por exemplo, ninguém entendeu o porquê da sua falta. Então, percebe que esse o porquê aí é junto e com acento, e antes dele apareceu na minha fala o artigo o, certo? Então, eu peço que vocês agora abram o caderno 3, página 68. Caderno 3, página 68, para realizar comigo a atividade proposta sobre este conteúdo. Então, vejamos. Já estou com o meu material em mãos, caderno 3, página 68. Quem não pegou o seu caderno ainda, faça isto agora. Use porquê separado, sem acento, porquê junto, sem acento, porquê separado com acento e junto com acento. Leia os quadrinhos do Menino Maluquinho e veja o trabalho que ele e os colegas estão desenvolvendo na escola. O Menino Maluquinho. Hi, coitado, acabou pegando papel de Flor. Sua vez, entra. Olá, Flor, posso pegar um pouco do seu néctar? Posso pegar um pouco do seu néctar? Diz logo o texto, menino, diz logo. Ha. Zup. Por quê? Porque você estragou a peça? Mas Flor não fala, professora. Questão 2. Observe no último quadrinho o diálogo entre os personagens. Como você explicaria o uso de porquê separado com acento e porquê separado sem acento na fala da professora? Então, eu vou reler aqui a fala da professora e você vai tentar relacionar com o que eu já expliquei anteriormente. Por quê? Por que você estragou a peça? Nós temos aqui, pessoal, duas falas, tá bom? Duas frases. A primeira frase é feita apenas pelo porquê. Por quê? Perceba que este porquê aqui aparece, é uma frase, né? Formada apenas por uma expressão, que é o porquê, e este porquê, ele está no final, né? No final da frase. Então, se está no final de uma frase interrogativa, é por isso que é o porquê separado e com acento. Já na segunda frase, que é por que você estragou a peça, o porquê aparece aí no início de uma frase interrogativa. Por isso que é porquê separado e sem acento. Então, vou repetir a resposta. Vocês irão agora montar as respostas de vocês para a letra A, tá bom? Vamos lá. A forma acentuada, né, que é o porquê separado com acento, está no final de uma frase interrogativa. Por isso é acentuada. E o porquê separado sem acento está no início de uma frase interrogativa. Então, a diferença aí, por que um é acentuado e o outro não? Porque o que está acentuado aparece no final da frase interrogativa
e o que está sem acento está no início de uma frase interrogativa. Então, formulem agora as respostas de vocês. O porquê separado com acento está no final de uma frase interrogativa e o separado sem acento está no início de uma frase interrogativa, certo? Só lembrando, final de frase interrogativa, separado, porque separado com acento. Início de frase interrogativa, junto, aliás, separado e sem acento, certo? Começo de frase interrogativa, separado e sem acento. Final de frase interrogativa, separado e com o acento. Vamos passar adiante, respondendo agora a letra B. Releia a fala do aluno. Substitua a palavra mas por uma das opções apresentadas no quadro. Mas, por que Flor não fala, professora? Vocês acham que aí é o porquê separado, sem acento, separado com acento, junto, sem acento ou junto com acento? O que é que vocês me dizem? Observe que aqui o menino, o personagem, está respondendo à professora, ó. Mas porque Flor não fala, professora. Então, ele está explicando, dando um motivo, a causa dele não ter falado. Então, qual é o porquê? Observe que a fala do personagem não é uma pergunta, é uma explicação. Se é uma explicação, qual porquê você deve usar? Já acharam a resposta? Então, se vocês colocaram um porquê junto e sem acento, vocês acertaram, tá certo? A resposta aqui é o porquê junto e sem acento. A professora perguntou, por que você estragou a peça? Ele respondeu, mas porque Flor não fala, professor. Então, ele está explicando o porquê não ter o motivo de não ter falado na peça, de não ter se apresentado. É porque Flor não fala. Então, porquê junto e sem acento. É o terceiro porquê aqui, ó. Junto e sem acento, certo? Passando adiante, iremos responder agora a questão 3. Leia a explicação sobre o uso das palavras do quadro e crie exemplos. Vamos lá. A forma porquê, separada e sem acento, é usada no início e no meio de uma frase que exprime uma interrogação, uma indagação, ou seja, uma pergunta. Você vai agora formular um exemplo usando o porquê separado sem acento. Como assim um exemplo? Fazendo uma frase interrogativa, iniciando com o porquê. Por exemplo, por que você faltou à aula hoje? É um exemplo. Por que você está triste? Outro exemplo. Por que você está doente? Outro exemplo. Cada um pode formar o seu exemplo com o porquê separado, sem acento. Lembrando que ele aparece no começo ou no meio de uma frase interrogativa. Certo? Então, formulem agora a frase de vocês. Vamos passar para o próximo exemplo. A forma porque, separado e com acento, é usada no final de uma frase que exprime uma interrogação, uma indagação. Aqui também você vai criar um outro exemplo de frase interrogativa, só que o porquê é lá no final da frase. Por exemplo, você faltou à aula por quê? Você está triste por quê? Então, se é o porquê lá no final da frase interrogativa, é um porquê separado e com acento, certo? Continuando, próximo caso. Quem não criou o seu exemplo ainda, vá criando, não perca tempo. A forma porquê
junto e sem acento é usado nas respostas, que em geral apresentam uma explicação. Então, você pode usar assim: faltei à aula porque estava doente. Ou estou triste porque meu pai foi embora. Então, todas as vezes que você for usar o porquê para explicar, para dar uma resposta a alguém, este porquê é junto e sem acento. Formule sua resposta, seu exemplo. Vou repetir meus exemplos. Faltei à aula porque estava doente. Estou triste porque meu pai foi embora. Mas vocês podem criar os exemplos de vocês, tá bom? Último caso. A forma porque, junto e com acento, tem uma função diferente das anteriores. Ela substitui os substantivos motivo e razão e vem sempre acompanhada do artigo o. Por exemplo, agora você vai criar o seu exemplo. Não entendi o porquê da sua raiva. Então, lembre-se, só posso usar esse porquê junto e com acento se antes eu colocar o artigo o. Não entendi o porquê da sua raiva. Da sua raiva. Não entendi o porquê da sua alegria. Não entendi o porquê do seu choro. São exemplos que eu estou dizendo, mas cada um pode criar o seu aí. Certo? Dando continuidade, vejamos agora o que diz a questão número 4. Complete as frases a seguir, respeitando o contexto de cada situação. Então, você vai completar sozinho agora a questão número 4, com os 4 tipos de porquês. Já já eu volto para fazer a correção, mas primeiro você tenta responder sozinho, combinado? Já já eu corrijo. Pronto? Vejamos a correção. O porquê de o personagem não falar o texto foi explicado na história. Observe que aqui é um porquê junto e com acento, porque ele veio antecedido do artigo, ó, o. Então, o porquê de o personagem não falar o texto foi explicado na história. Letra A, se você colocou porquê separado com acento, parabéns, acertou. Letra A é porquê, aliás, porquê junto e com acento, perdão, troquei as bolas. Letra A é porque junto e com acento, tá bom? Letra A, porque junto e com acento. Por que que é junto e com acento? Porque ele está acompanhado do artigo o, certo? Então, o artigo o, ele vai vir sempre acompanhando aqui a palavra porque junto e com acento. Então, repetindo. Se na letra A você colocou porque junto e com acento, acertou. Letra B. Alguns personagens riram do menino maluquinho por quê? A letra B é uma frase interrogativa e o porquê aparece lá no final.
Então, no final de frases interrogativas, o porquê é separado e com acento. Então, se na B você colocou um porquê separado e com acento, parabéns, acertou. Letra B é porquê separado e com acento. Letra C. Por que os colegas do menino maluquinho estavam rindo dele? Letra C é uma outra frase interrogativa e o porquê aparece no começo dela. Porque no começo de frase interrogativa é separado e sem acento. Então, se na letra C você colocou porquê separado e sem acento, acertou. Parabéns. Letra C é porquê separado e sem acento. Letra D. Porque ele não queria apresentar o texto do personagem que interpretava na peça. Aqui na letra D não é pergunta, é uma explicação. Se é uma explicação, nós vamos usar o porquê junto e sem acento. Então, se na letra D você usou o porquê junto e sem acento, parabéns, acertou. Repetindo, a letra A é um porquê junto com acento. Letra B é um porquê separado com acento. Letra C é um porquê separado sem acento. E letra D é um porquê junto sem acento. Questão 5. Observe o quadrinho destacado da história que você leu. Desenhe balões e coloque falas para os personagens empregando as palavras porquê, separado sem acento, porquê, separado com acento e porquê junto sem acento. Preste atenção à pontuação mostrada e respeite a ideia da história. Observe aí, pessoal, que a flor ela está, digamos, vamos imaginar que a flor esteja fazendo uma pergunta à abelha, né? Aí a pergunta pode ser a seguinte: você me dá um pouco do seu néctar? Aliás, por que você não me dá um pouco do seu néctar? Então, se você colocar este exemplo, por que você não me dá um pouco do seu néctar? A abelha perguntando para a flor, é um porquê separado sem acento. E a flor, se a flor responder, porque flor não tem néctar, você pode, ou porque flor não fala, você pode colocar que é o porquê junto e sem acento, tá bom? Mas você pode ficar à vontade para criar a fala que você quiser. Só respeite os sinais de pontuação e os porquês. Se você colocar na fala da abelha o porquê logo no começo da frase e for uma pergunta, então é um porquê separado sem acento. Se você colocar na fala da flor uma explicação, se for uma explicação que ela está falando, então é um porquê junto e sem acento, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar, que eu estou à disposição para ajudá-los na questão número 5, tá bom? A questão número 6 também você irá fazer uma atividade. Essa questão pede que você faça com o seu colega, mas como você não está na sala de aula com os seus colegas, você não vai fazer com o seu colega. Você irá fazer com alguém da sua casa, certo? Aqui é uma entrevista. Escreva a seguir 3 perguntas para o colega. Então, você vai trocar aqui o colega por alguém da sua casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu tio. Lembre-se de usar as palavras porquê, separado, sem acento, porquê, separado com acento, e porquê, junto e sem acento. Então, aqui você vai colocar nome do colega entrevistado. Você vai substituir colega por a pessoa que você entrevistou. Se você escolher a sua mãe, você anota aqui o nome dela, coloca a idade dela, cria uma pergunta. Qualquer tipo de pergunta que você queira fazer, contanto que você utilize o porquê adequado, certo? Se o seu porquê apareceu no começo da pergunta, separado sem acento. Se o seu porquê aparece no final da pergunta, separado, mas com acento. Na resposta, quando você for anotar a resposta que o seu entrevistado lhe deu,
Você tem que ver que nessa resposta também tem que aparecer o porquê. E o porquê aparecendo em resposta é junto e sem acento, que é o terceiro porquê aqui, ó. Mesma coisa você vai fazer na pergunta 2, certo? E na pergunta 3. A letra B pede que você troque com seus colegas, mas não precisa trocar, tá bom? Basta que você escolha alguém da sua casa, faça a entrevista com ele, a pergunta fica a seu critério, qualquer tipo de pergunta. Essa questão é só para que você treine o uso dos porquês. Se você for fazer uma pergunta, use o porquê. Ou o porquê separado, sem acento, se o porquê aparecer no começo da pergunta, mas se o porquê aparecer no final da pergunta, é separado e com acento. E quando você for passar a resposta, use o porquê junto e sem acento, tá bom? Dessa atividade que vocês estão fazendo hoje, eu só vou querer receber a foto da página 70, que é para eu conferir se vocês realmente elaboraram as perguntas usando os porquês corretamente. Lembrando que todo porquê de resposta vai ser igual, porquê junto e sem acento, tá bom? Então, repetindo, só precisa me enviar as fotos da página 70 para que eu possa conferir se você usou corretamente o uso dos porquês em cada questão, certo? Agora é com vocês. Responda a questão 6, depois me envie. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.